Estamos começando mais um Dando Close podcast e a nossa convidada de hoje é a Thaís Zimmermann. Ela que é fonoaudióloga, mãe da Manuela, a Manu, ativista e membro de um grupo de mãe de apoio a mães com crianças com a trissomia do cromossomo 21, ou como é amplamente conhecido, a síndrome de Down. Estima-se que no Brasil ocorra 1 em cada 700 nascimentos, o que totaliza em torno de 270 mil pessoas com síndrome de Down. No mundo, a incidência é estimada de 1 em 1.000 nascidos vivos. É importante destacar que a síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição inerente à pessoa. Portanto, não se deve falar em tratamento ou cura, porém, está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança. Pessoas com síndrome de Down estão mais vulneráveis a uma maior incidência de cardiopatias, problemas no coração, e problemas respiratórios, cuja intensidade varia imensamente de pessoa para pessoa. Não há relação entre as características físicas e um maior ou menor comprometimento intelectual. O desenvolvimento dos indivíduos está intimamente relacionado aos estímulos e aos incentivos que recebem, sobretudo nos primeiros anos de vida, e à carga genética herdada de seus pais, assim como qualquer pessoa. As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas particularidades semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas. É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causam a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. Isso mesmo. Feitas as devidas apresentações sobre o nosso tema, Thaís, agora a gente vai dar início à nossa entrevista e eu gostaria de saber de você, como mãe e como fonoaudióloga, em que momento você percebeu ou você descobriu que a Manu tem síndrome de Down? Eu quero agradecer o convite, primeiramente, né? Nós estamos no mês da visibilidade da pessoa com síndrome de Down. E é importantíssimo abordar esse tema, principalmente porque a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa ainda, ignorante nesse sentido, né, de não ter informações certas, porque a internet tem uma gama de informações erradas e a gente está aqui hoje para esclarecer, né, e realmente proporcionar um conhecimento mais robusto para a população que vocês abrangem. Manu nasceu, vai fazer 1 aninho já, e não houve diagnóstico na gestação, a gente não recebeu diagnóstico na gestação, porque não havia nenhuma probabilidade que levasse a pensar que Manu tem síndrome de Down. No nascimento não foi observada nenhuma característica que levasse a pensar que ela tem síndrome de Down, né? A gente sabe que existe uma lista de características fenotípicas, que é da aparência física mesmo da pessoa, mas nem todos os indivíduos vão apresentar aquelas características. Eu digo isso porque a gente passou por isso, Manuela não tinha nenhuma característica ao nascimento, inclusive não houve desconforto respiratório, não tinha nenhuma comorbidade, né, e nenhuma doença, então não foi percebida na maternidade, na alta também não. Eu percebi no parto alguma coisa diferente, né, algumas características diferentes, mas eu não nomeei na hora, né, eu não conseguia nomear naquele momento, mas eu sabia que Manu tinha algo diferente, um pouco mais diferente, né, do que as outras crianças. Quando eu cheguei em casa, eu raciocinei e já coloquei essa situação para minha família. Mas o diagnóstico clínico nós recebemos no 6º dia de vida somente, quando a gente fez a primeira consulta com a pediatra. Manu já tinha desinchado um pouquinho, então ela fez o diagnóstico clínico mesmo, das características. Aí sim, algumas pouquíssimas características apareceram, ela tem pouquíssimas,
E aí sim a gente recebeu o diagnóstico clínico, porém precisávamos também do diagnóstico genético, né, pelo cariótipo. Então foi dessa forma. Nós percebemos, dessa forma recebemos o diagnóstico de uma forma muito acolhedora, por uma médica iluminada, com ótimas palavras para o momento, que não é a realidade de todos, né? A grande maioria não recebe o diagnóstico como deveria, e foi essa a nossa história. Então, assim, você acredita que por ser já uma das profissionais que atuam com o desenvolvimento das pessoas, né, portadoras da síndrome de Down, você teve um olhar mais atento ao perceber isso desde cedo? Eu já atendi muitas crianças com Sim, síndrome de Down, inclusive bebês, né? Eu sim. tive uma atuação muito forte na minha carreira. Hoje em dia não atendo mais crianças, já tem Ah, uns anos, mas atendi por muitos anos crianças com síndrome de Down. E acredito eu que possa ter influenciado, com sim. certeza, mas eu não tive certeza também. Foi apenas uma sugestão, algo que realmente inquietou, né? Mas acredito que sim. Acredito que essa influência possa ter sido da minha experiência mesmo. Sim. Thaís, como você já falou, os bebês com síndrome de Down, eles possuem características, né, que os diferenciam de outras crianças, como, por exemplo, traços do rosto e do corpo, a língua protusa e a hipotonia. Você poderia Sim. explicar para a gente o que significa cada uma dessas características? Existem, como eu falei, uma lista. Existe uma lista que nem toda, a grande maioria das crianças não vão apresentar. Na verdade, é uma lista, né, que nem deveria existir, Sim. porque realmente traz estigmas para a sociedade de que as crianças todas vão ter aquelas características e vão ser identificadas pelas características, né? Mas as mais fortes e as que todas as pessoas com síndrome de Down têm são apenas duas, que é a hipotonia, o músculo é um pouquinho mais mole, um pouquinho mais fraquinho, né? Por isso a necessidade de estimulação, de fisioterapia, de terapia ocupacional e fono também, e a deficiência intelectual, que vai de graus, né, leves a mais graves, mas no geral é até moderado mesmo, é de leve a moderado a maioria das pessoas com síndrome de Down, a grande maioria. É por isso que nem se fala que a síndrome de Down tem grau. A gente fala que grau tem a hipotonia, que pode Uhum. também ser leve, ou pode ser um pouco mais moderada, ou a deficiência intelectual. Então, de toda aquela lista, todas aquelas características que a gente sabe que existe, as únicas que são inerentes, que todos, absolutamente todos vão ter, são essas duas, que é hipotonia e deficiência intelectual. Mas eu posso listar aqui várias para vocês, o epicanto, né, a preguinha no cantinho do olho, que deixa os olhos mais amendoados, um olhinho mais oriental, a língua protrusa, nem todos vão ter, porque a língua protrusa é uma língua mais à mostra, mais para frente, né, digamos assim, mais para fora da boca, é essa a definição da língua protrusa. Pode acontecer tanto pela língua ser um pouquinho mais mole, ou pela cavidade oral ser um pouquinho mais estreita, que com os estímulos isso vai melhorando com o passar do tempo, com as intervenções. E outro estigma que se fala muito é que a criança, a pessoa com síndrome de Down tem uma língua maior, mas isso não é verdade, isso é um mito. Né? A protrusão lingual é pela situação do músculo, do tônus muscular ser um pouquinho diferente e, às vezes, a cavidade oral ser um pouquinho mais estreita, né? Um pouco menor para comportar aquela língua. Ah, Muito importante. muito bom saber, até mesmo porque quando a gente estava estudando, né, para vir aqui conversar com você, a gente via muito essa questão da lista, né? Ah, tem que ter assim, tem que ter assim. É como se fosse um checklist, né? O que não deveria isso existir, né? E a gente via muito a questão da língua protusa. Né? Foi até uma coisa que a gente conversou também bastante. E você nos contou agora há pouco que você, até um certo tempo, você estava atendendo as crianças com síndrome de Down, né?
E aí eu queria saber de você de que forma o fonoaudiólogo ele atua com os pacientes, né, com as crianças com síndrome de Down. O fonoaudiólogo ele vai ter uma atuação bem importante, bem determinante com essas crianças, desde o nascimento. Não tem data limite para iniciar. É claro que tem algumas crianças que apresentam algumas comorbidades, como a cardiopatia, alguma alteração no coração, que impede realmente de iniciar precocemente as estimulações, ou algum outro problema de saúde, né? Mas o fonoaudiólogo tem uma atuação bem importante no início, principalmente na amamentação, né? Inicialmente com a amamentação, porque pela hipotonia generalizada, né, que essas crianças, esses bebês apresentam, eles podem ter uma dificuldade para mamar, mas isso não é uma regra, né? Eles podem ter, e o fonoaudiólogo já começa daí a sua atuação precoce, né, para facilitar essa mama, esse aleitamento materno, evitar os bicos artificiais, que é esse o objetivo maior, né, engajar de fato na amamentação e sim trabalhar os músculos orais, força, mobilidade. Tem algumas crianças que apresentam disfagia, que seria uma dificuldade para engolir mesmo, não só pela hipotonia, ou às vezes a hipotonia é um pouco mais forte, que impossibilita que essa criança degluta da forma correta. Tem atuação também na linguagem, por eles terem deficiência intelectual, né, de diferentes graus, eles vão ter um atraso no aprendizado. A deficiência intelectual, ela está atrelada ao aprendizado. É diferente de deficiência mental, né? Existe essa diferença. Então, a deficiência que a pessoa com síndrome de Down tem é a deficiência atrelada ao aprendizado. Então, tudo que se refere a aprender algo vai ter um pouco mais de trabalho, precisar de um pouco mais de estímulo para poder engajar em qualquer tipo de aprendizado. Então, a linguagem, né, principalmente, que vai embasar toda a fala posteriormente, né? O bebê, ele começa o processo de aquisição de fala por volta de 1 ano e 2 meses, né? O bebê que não tem síndrome de Down, no geral, começa por essa fase. Mas o bebê que tem síndrome de Down vai atrasar um pouco mais nesse processo. Isso não quer dizer que não vai falar, né? Isso aí já é outra questão, que na síndrome de Down existem os transtornos motores específicos da fala também, não só pela hipotonia, mas existe esse tipo de característica relacionada especificamente à fala. Então, é necessário um profissional, uma equipe, de fato, que seja especialista, que saiba atuar, que tenha experiência, né, para atuar com essas crianças. Não é uma equipe generalista que vai fazer com que essa criança desenvolva bem. Então, por isso a necessidade de realmente conhecer e saber atuar dessa forma. Thaís, e além do acompanhamento com o fonoaudiólogo, como você citou, a criança ela precisa de outros profissionais, né, para fazer esse acompanhamento e estimular o desenvolvimento dessa criança. Quais seriam esses outros profissionais? E assim, de que forma cada um deles pode contribuir para o desenvolvimento da criança com síndrome de Down? Certo. Geralmente se inicia a atuação do fisioterapeuta e do fonoaudiólogo bem precocemente, logo ao nascimento já pode-se iniciar esse tipo de estimulação precoce, a gente chama de estimulação precoce, né? A gente atua precocemente para garantir habilidades para essas crianças que atrasam, né? Então, a estimulação precoce promove esse desenvolvimento mais próximo da normalidade, digamos assim. Então, o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo irão atuar desde o início, o terapeuta ocupacional vai atuar principalmente no processamento sensorial. Todas as pessoas, quase todas, eu não sei ao certo a estatística, mas a grande maioria tem uma alteração no processamento sensorial, que é a forma como a gente sente, a gente tem as sensações do mundo
afora, pelo tato, pela audição, pela visão, eles têm uma alteração nesse processamento sensorial e o terapeuta ocupacional vai atuar nessa área, que é super importante. Se a criança tem uma alteração muito forte, né, muito grave no processamento sensorial, ela não vai ter uma introdução alimentar correta, ela não vai conseguir manter o alimento na boca, por exemplo, ela não vai conseguir tocar em texturas diferentes, então é extremamente importante o TO a partir dos 3, 4 meses, digamos assim, foi a indicação que eu recebi, foi que começaria aos 4 meses. E no primeiro ano, as terapias mais fortes são essas 3, porém, a partir dos 8 meses pode inserir a musicoterapia, né? Nós aprendemos por meio dos sons, por meio das músicas, então é uma forma de facilitar também o aprendizado e driblar um pouco da deficiência intelectual. A hidroterapia, natação, todas essas terapias, elas podem ser associadas para que o bebê tenha um desenvolvimento mais próximo, né, do que a gente sabe que é típico, né, desenvolvimento neurotípico, que é de uma criança sem síndrome de Down, digamos assim. Entendi. A tecnologia, a gente sabe que ela favoreceu o conhecimento da síndrome de Down, né, comparado a alguns anos atrás que nós tínhamos ideias totalmente equivocadas, né? E, assim, eram ideias que colocavam a pessoa com síndrome de Down à margem da sociedade, né? Deixando com que ela fosse incapaz de conviver, ocupar os mesmos espaços de pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Porém, hoje ainda a gente não pode dizer que as pessoas com síndrome de Down vivem em espaços de inclusão, né? Quais são as principais dificuldades enfrentadas hoje por uma pessoa com síndrome de Down? Saiu até uma pesquisa sobre o que a pessoa com síndrome de Down ela sente em relação à sua deficiência. E o resultado foi que eles têm uma autoestima lá em cima, que eles são muito felizes com a deficiência, apesar, né, digamos assim, é uma expressão até capacitista, que eu vou até comentar com vocês sobre isso. Apesar da deficiência, eles vivem muito felizes, né? E o enfrentamento que eu percebo de maior dificuldade é o preconceito mesmo da sociedade, e o preconceito leva a políticas que não incluem, levam também ao capacitismo, levam ao preconceito e à marginalização dessas pessoas, de fato ainda ocorre isso, então eu acho que a carga maior, o peso maior é o preconceito mesmo, a sociedade não tem informação suficiente, ainda não aprendeu, e assim, acho que nem teve oportunidades, porque depois da tecnologia que a gente começa a vivenciar mais de perto e observar que são pessoas que podem muito, podem trabalhar, podem casar, podem namorar, podem viajar, podem morar só, né? Porém, isso depende muito também das políticas públicas, de serem, né, incentivadas para que tragam direitos, mais direitos para essas pessoas, mas elas podem fazer exatamente tudo o que uma pessoa sem a síndrome de Down faz. Né? Então, acredito que o maior desafio seja o preconceito mesmo. Até mesmo a primeira professora, né, com síndrome de Down do país é aqui do estado, né, que é a Débora. Né? É a Débora aí provando que pode fazer tudo sim, né? E como a gente está falando de educação, a gente sabe que a Manu ainda é uma bebê, né? Mas o que você, como mãe, espera das escolas, né? Que elas estejam preparadas para receber as crianças com síndrome de Down? O que é que você espera das escolas? Eu estou criando Manu, eu estimulo Manu para que ela tenha autonomia, para que ela viva da forma que ela se sentir feliz, para que ela vive e voe do jeito que ela quiser. Então, e que ela aprenda que existe também as dificuldades, assim como qualquer pessoa vai enfrentar. Mesmo não tendo síndrome de Down, eu acredito que muitas crianças também com outras situações sofram bullying, sofram preconceitos na escola. A escola, de fato, acontece isso, né? Então,
eu espero de uma escola que ela seja inclusiva, que ela não subestime a capacidade da minha filha, que ela perceba as potencialidades e invista nisso, né? Eu acho que não só com ela, mas com todas as crianças deveria ser assim, cada um tem uma potencialidade diferente, então a gente deveria investir mais nisso. Acredito que seriam adultos muito mais felizes e muito mais direcionados nas suas profissões, na sua vida pessoal. Então, eu espero, de fato, inclusão, sem hipocrisia, né? A gente sabe que o preconceito, ele vem de crenças limitantes, que são pregadas no nosso desenvolvimento desde que a gente é pequenininho. Então, que se desfaçam essas crenças limitantes e que vejam com outro olhar a pessoa com síndrome de Down, principalmente hoje, né? Que hoje em dia, obviamente, as oportunidades são outras, existe lei de inclusão da pessoa com deficiência, né? É recente, é de 2015, 2016, é muito recente, né? Se a gente for pensar. Então, é isso, que tenha mais inclusão, que tenha mais respeito, que tenha mais empatia, menos capacitismo, né? Eu acredito que a sociedade seria muito melhor se não existisse isso. Thaís, e assim, um ponto importante para contribuir para que esses debates aconteçam, né, são eventos para juntarem pessoas e debaterem esse tema. E a gente ficou sabendo de um evento muito importante que vai acontecer no dia 19 de março. Eu gostaria que você falasse aqui para a gente que evento é esse. Vai ser um encontro, na verdade. A princípio, nós não iríamos divulgar, porque a criação desse grupo foi uma ideia minha. Eu tinha muita dificuldade com os outros grupos. Existem muitos grupos no WhatsApp, né, nas redes sociais no geral, de mães, principalmente mães, pais também, mas em menor quantidade, do Brasil inteiro, que trocam informações que é um mundo à parte, né? São informações que a gente troca do norte ao sul. Mas eu percebia uma certa dificuldade de trocar figurinhas com pessoas que passavam também pela minha realidade, né? Vocês sabem que grupos muito grandes, as pessoas vão conversando e vão perdendo as conversas e ninguém se interessa muito por uma coisa, e eu tinha uma necessidade de conversar com outras mães que estavam na mesma idade de Manu ali, os bebês, e foi a ideia do grupo. O grupo tem o objetivo de incluir mães, famílias de bebês com até 2 anos, né, para que eles cresçam juntos. E o encontro foi justamente por esse motivo, para apresentar esses bebês, para que eles tenham uma rede de amizade entre eles, né? A gente sabe que a pandemia acabou fragmentando tudo isso, né? Toda essa possibilidade de interação, mesmo que seja numa cidade, e numa idade muito próxima. Então, o encontro foi, a gente fez o grupo com as meninas de Natal, eu moro em Mossoró, e tem algumas outras cidades do Rio Grande do Norte, o grupo é só do Rio Grande do Norte, então surgiu a possibilidade do encontro, e esse encontro foi crescendo, nós fizemos camisetas e conversamos sobre outras coisas, e acabou que teve uma abrangência maior, né, do que a gente esperava. E que bom que teve, né? Que bom que está tendo, e é muito importante que a gente realmente torne visível as pessoas com síndrome de Down, as famílias, o ponto de vista, né? E esse encontro vai promover isso. Vai ser de uma forma muito leve, muito tranquila. De fato, a gente pensa só nos bebês, que eles se conheçam, que eles interajam entre eles, que as famílias se conversem também, né? É importante que haja essa interação entre famílias que passam pelas mesmas situações, né? Sim. Então, o evento é em prol do dia 21. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e vai ser em comemoração a esse dia, né? E para muitas do grupo é o primeiro, para mim, né? E para Manu vai ser o primeiro de muitos, provavelmente. Então, a importância desse dia, né? Desse encontro vai ser essa. Ai, que E maravilha. para as mamães que quiserem participar e quiserem entrar nesse grupo, você pode dizer para a gente o local, o horário, de que forma elas poderiam participar?
Certo. Pode, é claro que podem participar, sim, com certeza vamos estar lá abertos a receber todo mundo, e acho que como a gente vai fazer num local público, nada impede de pessoas irem lá também prestigiar esse momento, claro que com todas as medidas de precaução, né, da pandemia, que a pandemia realmente pede, que você use máscara, né, não vai ter aglomeração, então vai ser lá no Parque das Dunas, até o momento vai ser lá, no dia 19, no sábado, às 15 horas. Né? Nós vamos nos reunir lá para confraternizar e comemorar esse dia junto com os bebês. Ai, que Que E assim, maravilha. maravilha. eu deixo um convite também para alguma mãe ou algum conhecido de, de famílias que acabaram de receber o diagnóstico, ou mães grávidas daqui do RN que receberam o diagnóstico ou a probabilidade na gravidez, que venham conversar comigo, né, ou com alguém do grupo. A gente também tem essa proposta futura de montar uma rede de acolhimento no Rio Grande do Norte, né? Nós somos mães bem engajadas, bem interessadas nisso, porque nós não tivemos um acolhimento tão importante como queremos proporcionar para outras mães, né? É importantíssimo que haja uma conversa para que Sim. o próprio preconceito, né, dos pais, da família, que existe, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não, mas existe, né? Então, isso já vai sendo desvencilhado a partir daí. Então, se alguém conhecer, eu posso deixar o meu número aqui, se alguém quiser Sim, sim, conversar, sim, pode deixar é o seu número. 99602-1082. Quem quiser pode falar comigo, estou aberta à conversa, não tenha vergonha. E dependendo da idade do bebê, a gente inclui no grupo, com certeza. A gente tá, porque o objetivo do grupo é mais restrito, né? Existem outros também que eu posso incluir, não tem problema, é só falar comigo. Mas o do Rio Grande do Norte, nosso grupo, são bebês até 2 aninhos. Ai, maravilha. Muito bom. Thaís, a gente já está chegando ao final da entrevista. Gostaria que você repetisse seu número mais uma vez e gostaria que você dissesse para a gente, do fundo do seu coração, não só como fonoaudióloga, mas principalmente como mãe, qual é o mundo que você espera para a Manu? O meu número é 99602-1082, né? O mundo que eu espero para ela, eu não espero muito do mundo, porque eu não posso controlar o mundo. E sei que o processo de aprendizado das pessoas e as informações, elas chegam com uma latência muito maior. Então, a gente não tem controle sobre o mundo. Então, eu espero que ela seja forte, corajosa, e que ela consiga enfrentar todos os desafios que ela vai encontrar na vida dela, né? Isso ela vai ter isso em mente, que ela vai ter desafios e ela vai superar todos os desafios. Então, eu crio uma Manu para isso, para ela ser forte e corajosa, e que ela enfrente o mundo e ganhe o mundo, voe bem alto, voos bem altos, ela consiga fazer o que ela quiser. Ah, maravilha, muito bom, Thaís. Eu agradeço em nome de toda a equipe do nosso podcast, do Incluso Podcast. Foi uma verdadeira aula. Eu estava aqui encantada com Sim. todo o conhecimento compartilhado, né? E com certeza muito mais pessoas vão aprender aqui com a nossa entrevista, né? A gente só tem a agradecer de todo o coração a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando como mãe e como profissional também. Sim, eu que agradeço, viu? Eu agradeço demais a oportunidade. Precisando, estamos às ordens. Eu falo mais uma vez, se precisar, se vocês acharem necessário, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração. Tá, muito obrigada, Obrigada. Thaís. Obrigada, Thaís. E esse foi mais um episódio do Dando Close Podcast. Não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @closepdc. Thaís, você quer deixar também suas redes sociais, além do seu contato, né, que você já deixou aqui para a gente também? Meu Instagram é Thaís, THIS, Zim, ZIMM. É só isso, não tem Instagram de Manu, a gente é o Instagram meu e dela,
A gente compartilha muita informação importante, de forma leve, de forma tranquila. Quem quiser saber, está tudo lá, né? Eu procuro estar sempre informando minha rede de amigos, meu grupo ali, né, de comunicação. É a forma que eu tenho, né, de dar voz a todo esse conhecimento que eu busco desde sempre, né? Que eu acho que o conhecimento move as pessoas e é o que é mais importante para que a gente seja uma mãe de uma criança com deficiência, né? Ou mãe de criança sem deficiência. Então, é isso. E é isso, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente encerra por aqui a nossa entrevista do Dando Close Podcast. E esperamos você que nos assistiu para o próximo encontro. Muito obrigada. Até mais. Tchau.